As primeiras ações da pandemia, na verdade, elas aconteceram numa tentativa de planejamento, né? A gente não sabia exatamente o que esperar, existiam experiências já de fora, né? Tanto fora do Brasil como iniciando em São Paulo, mas ainda era tudo muito novo. Então a gente começou se reunindo, né? Um grupo grande de pessoas para poder tomar as atitudes, tentando planejar o máximo possível, uma coisa que a gente não sabia exatamente o que ia acontecer. Quando as coisas começaram, né, o processo começou, nossa grande questão, na verdade, era o inesperado. Não sabíamos o que esperava. A gente, tudo era muito novo, né? Continua sendo muito novo, na verdade, mas naquele momento as coisas estavam começando. Então o desconhecido acho que foi o mais complicado, né? A gente não sabia exatamente o que enfrentar, como enfrentar, a velocidade das coisas, dos acontecimentos, as faltas de insumo. Ninguém tinha ideia exata do que ia vir aí nos próximos meses. Como tudo na medicina, a gente vem aprendendo, né? Dos primeiros casos até os casos de hoje, né? Alguns meses depois, a gente vem numa curva de aprendizado muito grande, né? Tanto aqui no estadual, quanto no Brasil, quanto no mundo. Então, acho que assim, do começo, né, dos primeiros casos até hoje, basicamente a grande diferença é a curva de aprendizado. A gente vem aprendendo com o passar do tempo. Como o Brasil foi dos últimos países, né, grandes a serem expostos, né, a esse vírus, a gente já tinha uma noção baseada nos outros países de como deveria ser a paramentação correta, né, como o profissional deveria se vestir, que dispositivos, né, utilizar de segurança. Então a gente já tinha uma orientação já baseada na experiência dos outros países, né, já tinham-se as cartilhas da OMS. Então, na verdade, a gente tinha já uma orientação nesse sentido. Nosso grande desafio no início é porque começou a faltar insumo, né? Então, mas assim, a gente já estava preparado, então essa parte a gente conseguiu segurar desde o começo, né? Alguns problemas de insumo, mas a grande maioria das vezes sem grandes problemas, e utilizando já as orientações que na paramentação não mudaram desde que as coisas começaram. O pânico na pandemia é uma coisa constante. Ele vem diminuindo, né? Mas inicialmente o pânico ele era muito presente, sem dúvida, principalmente nos profissionais de saúde. A gente utilizou método de treinamento no local. Então, uma enfermeira da CCH treinada para isso, ia nos setores e vai até hoje explicando, orientando. A gente fez palestras aqui no hospital, treinamentos, vídeo mostrando, porque hoje uma das ferramentas que o pessoal mais usa, né, é o celular, são os vídeos. Então a gente produziu vídeo com paramentação, com orientações. Aqui no hospital todo mundo tem a disponibilidade do telefone da CCH, então a gente está sempre disponível para isso, mas eu acho que o mais importante de tudo, na verdade, foram duas ações que a gente fez. Uma foi o vídeo, porque a hora que você precisa, na hora que você tem a dúvida, o vídeo está lá no seu bolso e você olha. E a segunda foi o treinamento no local, então o profissional estava lá trabalhando, a enfermeira da CCH chega lá, já olha, já faz junto. Eu acho que essas duas atitudes que a gente teve foram as mais relevantes para que o profissional se sentisse mais seguro em relação à paramentação e como fazer essa paramentação. Um dos casos que mais marcou foi o caso de um paciente que veio para cá, de uma outra cidade, encaminhado, um paciente de cerca de 50 anos. Ele veio encaminhado para cá, ele chegou respirando sozinho. Com o passar dos dias ele foi piorando, né? A doença foi piorando e até a hora que ele teve que ser sedado e começar a respirar por aparelho, tá? 2 dias depois, a mãe dele interna na mesma UTI, com o mesmo quadro, e também evolui para a necessidade aí de respirar com aparelho. Mais 2 dias internou o pai na mesma UTI dessa forma, tá? Os pais dele eram muito idosos, muito graves, e infelizmente não evoluíram bem, mas ele saiu. E isso foi muito marcante, porque a gente estava dentro de uma unidade de terapia intensiva, com o pai, com os pais e o filho lá dentro. O filho
conseguiu, ele está bem, já foi de alta, tá? Mas os pais infelizmente não conseguiram. Outro caso marcante foi o caso de uma paciente jovem com câncer de ovário já metastático, que estava internado no hospital, veio para cá por conta de um Covid, ficou muito grave, ficou alguns dias em ventilação mecânica. Como ela já tinha doença, infelizmente metastática, que já tinha acometimento de pulmão pela doença, ela ficou muito grave, ficou vários dias de ventilação mecânica, mas a gente conseguiu reverter o quadro, ela conseguiu se recuperar e agora está dando sequência ao tratamento oncológico sem nenhuma sequela até o momento, pelo menos dessa doença. Desde o começo da pandemia, a rotina, né, de todos mudou muito, né? A gente mudou porque usa máscara, mudou porque as pessoas não se cumprimentam mais com as mãos, né? A gente hoje evita toques e tudo mais. Para mim, a rotina mudou muito, né? Porque quando a gente acorda, vem para cá, você não sabe exatamente o que esperar. A gente vem numa escalada de casos, então você chega na UTI com pacientes muito graves, pacientes que a gente vem aprendendo a trabalhar, mas que não tem uma terapêutica realmente eficaz contra o vírus. É uma batalha diária, porque é uma coisa que ainda infelizmente é desconhecido, né? A gente vem dia a dia mudando as ferramentas de trabalho, as medicações, para ver se a gente consegue uma boa resposta, mas é muito complicado, porque as respostas nem sempre são as que a gente espera, né? E mais do que isso, todo dia tem novas informações, todo dia tem coisa nova saindo e não dá tempo da ciência solidificar e passar alguma coisa realmente confirmada. Então a gente pega notícias, coisas novas e vai todo dia tendo que peneirar o que é informação baseada em ciência, o que é informação que as pessoas acham. E chega na UTI, a gente tem um monte de gente lá, pacientes, acompanhantes questionando, coisas que saem na mídia, então a gente acaba tendo que lidar com bastante coisa. O dia a dia tem sido bastante pesado, tá? A gente infelizmente tem visto pacientes muito jovens, muito idosos, pacientes muito graves morrendo, que a gente não via até 3, 4 meses atrás, então tem sido uma rotina bastante extenuante. Tem que desligar, né? Não é que dá, você tem que desligar, que se você não desligar, você não consegue. Uma coisa é você trabalhar sob esse nível de pressão e de condição por uma semana, 15 dias. A gente está nessa há 3 meses, né? Então, se a gente não desliga, a gente não consegue trabalhar. O problema é que a gente desliga muito pouco tempo, né? Então, você desliga algumas horas e é isso aí, não tem muito mais do que isso, né? Mesmo porque a gente tem que trabalhar, infelizmente, a condição está mais complicada um pouquinho. As ferramentas que a gente tem hoje, muito baseadas em troca de informação, elas estão sendo fundamentais para a tomada de decisões. Então a gente acaba tendo contato muito próximo com diversos profissionais de diversas áreas envolvidas, né? Então hoje o processo de decisão ele é muito mais compartilhado do que ele era há até 10 anos atrás. Então aqui no Hospital Estadual a gente toma as decisões baseadas na opinião de vários profissionais. A gente tem um corpo de infectologistas aqui, a gente discute as decisões, tá, pautadas no que a gente tem de mais novo em literatura. E temos ido também buscar o que outros serviços estão fazendo, porque essa troca de informação entre os serviços está sendo fundamental para que a tomada de decisão ela não seja individual, né? A gente tenha vários olhares, várias opiniões e chegar à melhor definição, né? Então essa tomada de decisões hoje, por mais difícil que ela seja, o fato da gente poder compartilhar experiências de outros serviços que já passaram muitas vezes pelo que a gente passou, tem sido muito importante para a gente tentar ser o mais eficiente possível.
Eu acho que essas trocas de informação, elas são, do ponto de vista técnico, profissional, elas são importantíssimas. Porque não dá tempo da gente ler tudo, estar próximo de tudo que sai em literatura, todos os estudos, tudo que tem de novo. É impossível você conseguir seguir toda a produção de conhecimento que se tem. Então, quando a gente tem trocas de informações, a gente consegue estar mais próximo da maior abrangência técnica possível. Eu acho que assim, essas ferramentas elas trazem algumas coisas muito interessantes, tá? A primeira coisa muito interessante são as visitas virtuais. Então, os acompanhantes conseguem ver ou até conversar com pacientes que estão internados e, infelizmente, por toda a condição, não podem receber visitas. Então, essa parte foi muito interessante, tá? Pra gente como profissional, eu acho que a troca ainda da coisa humana é muito mais no ao vivo, no dia a dia e não tanto usando essas ferramentas tecnológicas de hoje, tá? Então, mas em relação à parte de pacientes e tudo, eu acho que tem sido fundamental. A gente tem visto o pessoal aqui da psicologia, do serviço social, tem feito contato com as famílias e isso, o que as famílias relatam pra gente é que está mudando bastante, que para eles está sendo importantíssimo. A gente até então dava, principalmente em UTIs, tá, as orientações aos familiares no leito, no horário de visita pré-determinado, tá? Hoje a gente emite boletins porque essas visitas não podem vir ao hospital. E eu acho que mudou bastante, porque a partir do momento em que a gente tem que pensar o que vai escrever e tentar escrever algo técnico de um jeito que um leigo consiga entender, muda muito a nossa perspectiva, porque você começa a se colocar muito mais do outro lado para entender como conversar. Eu acho que mudou bastante. A gente acaba tendo que se colocar muito mais, o que é muito importante. Do ponto de vista pessoal, o que mudou é que hoje a gente quase não sai de casa, né? A gente sai de casa para o trabalho, as convenções sociais, os encontros, bares, restaurante, encontrar os amigos hoje está muito distante. Eu não sou daqui, eu sou de fora daqui, eu estou a 300 quilômetros da minha família, minha esposa está a 400 quilômetros da família dela, que ela também não é daqui, e esse contato hoje está muito distante. Faz 3 meses que eu não encontro, né, minha família, faz 3 meses que minha esposa também não encontra a família dela, a gente encontra os amigos com os quais a gente trabalha, a gente não consegue encontrar os amigos que são fora do trabalho, e isso é muito ruim, tá? Isso, infelizmente, é muito ruim, porque a gente acaba tendo uma sobrecarga e não consegue desligar. A parte de atividade física também fica muito complicada, porque a gente não pode fazer, né, a maioria das atividades. Então, assim, essa pandemia tem limitado muito as ferramentas que a gente tem para descansar, para aliviar a cabeça. A gente vai fazendo isso, né? Fica em casa, vê mais filme, e é isso, basicamente. Assim que terminar essa pandemia, a primeira coisa que eu quero fazer é encontrar com os amigos num bar, tomar uma cerveja, todo mundo, ninguém com máscara e ninguém se preocupando em ficar a 2 metros. Falta. Nós estamos acostumados, né? Nós somos um país em que a gente desde pequeno faz isso, né? Faz bastante diferença. O abraço, o aperto de mão, faz bastante diferença. Tem marcado todos os dias, na verdade, que é uma coisa que eu achei que mudou bastante, e eu espero que permaneça depois da pandemia, é que as pessoas começaram a manter mais contato, né? Eu acho que com o medo que a gente tem, a ansiedade e essa ausência de poder conversar com outras pessoas no ambiente de trabalho e tudo mais, a gente vê que as pessoas têm conversado mais, têm trocado mais experiências. Isso é muito importante. Eu acho que fora isso, tem muito mais o que falar.